Latim para o ginásio. Programa de latim. Primeira série ginasial. A. Leitura e tradução. Far-se-ão com a maior frequência possível, utilizando-se textos fáceis e graduados, provérbios, frases sentenciosas, pequenos excertos de prosa latina. B. Gramática. Com o apoio nos textos se tratará da seguinte matéria: 1. Alfabeto e pronúncia. Prosódia, quantidade e acento. Lembrando, prosódia é a pronúncia regular das palavras segundo a acentuação tônica. 2. Noções fundamentais de análise sintática. 3. Declinação dos substantivos, dos adjetivos qualificativos e dos possessivos. 4. A ordem das palavras. 5. Concordância do adjetivo e do aposto. 6. O verbo sum e as 4 conjugações regulares na voz ativa. Outros exercícios. Além dos exercícios sistemáticos e frequentes de leitura e tradução, haverá o estudo do vocabulário, pequenas versões e análise das palavras existentes nos textos lidos. Nota introdutória. O espírito com que se elaborou o atual programa para o ensino do latim parece bastante claro, mais prática, menos teoria, mais exercícios, menos gramática. De fato, os alunos da primeira série ginasial, recém-saídos do curso primário, encontram grande dificuldade no estudo da língua latina, pois se não dominam ainda as noções fundamentais da língua portuguesa. Muita doutrina contribui mais para afastá-los do que para conduzi-los ao caminho certo da verdadeira latinidade. Eis porque, nesta nova edição do Latim para o ginásio, daremos a maior importância possível aos exercícios, quer aos de tradução, quer aos de versão. A gramática será ministrada em doses mínimas, sendo imediatamente seguida dos respectivos exercícios. Assim fazendo, pensamos que o caminho ao mundo latino será mais suave, porque a base de conhecimento será mais bem alicerçada por meio de repetidíssimos exercícios. Introdução à primeira série. Subsídios de Geografia, História e Português. Geografia. Mapa da Itália Antiga. A Itália compreende 3 partes. A parte continental, ao norte, formada pela planície do Rio Pó. A parte peninsular, cortada de lado a lado pela cadeia dos Apeninos, e a parte insular, constituída por várias ilhas, entre as quais as maiores são a Sicília, a Córcega e a Sardenha. Na Itália Antiga, existia, como ainda hoje existe, uma região denominada Lácio. Latim era a língua falada pelos antigos habitantes do Lácio, ou seja, pelos latinos. Capítulo 2. Noções gerais de História Romana. Latim era a língua falada pelo povo que habitava o pequeno território denominado Latium, na Península Itálica, a sueste do Baixo Tibre. Os habitantes do Latium eram os latinos. A capital da região era a cidade de Alba. O Lácio era uma planície sem defesas naturais e, portanto, sujeito a ataques constantes dos povos vizinhos. Para defendê-los, construíram-se cidadelas. Na origem, Roma foi apenas uma dessas fortalezas, Roma Quadrata, encarregadas da defesa de Alba. Os habitantes de Roma
trabalhadores e disciplinados, dominaram rapidamente todo o Lácio. Roma ficou à frente de uma confederação de cerca de 30 cidades. Oriundos de diversos povos, latinos, sabinos, etruscos, os primitivos romanos, sem imaginação viva como a dos gregos, mas conservadores, organizados, metódicos, patriotas, criaram as duas grandes instituições da família e do Estado. Na antiguidade, foram os romanos os grandes cultores do direito e ainda hoje, passados tantos séculos, o direito romano é estudado em quase todas as faculdades de direito do mundo. Conquistada a Península Itálica completamente, os romanos acabaram por dominar quase todo o mundo conhecido do tempo. A língua latina passou a ser o meio de expressão de pensamento dos mais diversos povos. Também à Lusitânia chegaram as legiões romanas. Depois de atingir o máximo esplendor, veio a época de decadência do vasto Império Romano. Em 476, Roma foi subjugada por Odoacro, rei dos Hérulos. O latim das províncias dominadas deixou de ter contato com o latim de Roma. Sem os constantes reflexos e influências do centro revitalizador, Roma, foi a língua latina perdendo seus traços característicos, ora pela transformação contínua dos fonemas, ora pela prevalência de vocábulos dos povos conquistados sobre palavras latinas menos sonoras ou significativas. Foram surgindo as línguas neolatinas ou românicas, como o português, o francês, o espanhol e o italiano. Não se pode, pois, dizer que o latim morreu. Continua vivo, muito transformado, é verdade, nas línguas que se originaram do latim popular levado para diversas regiões. Para o conhecimento real das línguas citadas, é de absoluta necessidade o estudo da língua latina. Os romanos são provenientes da fusão de 3 elementos, latino, sabino e etrusco, favorecidos pela ótima situação em que se achavam e animados de espírito político e patriótico, conquistaram primeiramente o Lácio, depois os povos vizinhos, em seguida a Península Itálica, acabando por dominar quase todo o mundo conhecido da época. O romano é forte, grosseiro, prático, metódico, guerreiro, patriota. Não possui a imaginação viva e fértil dos gregos. É interesseiro e econômico até a avareza. Desdenha as artes, a poesia, a filosofia. Dominando muitos povos e sendo orgulhosos, os romanos tinham, entretanto, uma grande qualidade. Sabiam reconhecer o mérito dos vencidos. Não hesitavam em incorporar ao seu patrimônio cultural o que julgassem digno disso. Resumiram toda a cultura do mundo antigo de tal modo que basta estudar a história de Roma ou a história romana para se ter ideia do que se passou de importante com os outros povos da época. A civilização romana é a síntese de toda a cultura do mundo antigo. Os romanos criaram as 2 grandes instituições da família e do Estado, tornando-as respeitadas e sagradas. Elaboraram o direito romano e levaram a toda parte a civilização, a religião, as instituições e a língua. A religião romana era um conjunto de crenças comuns a todos os povos de raça ariana e compreendia o culto doméstico e civil e o culto dos deuses mitológicos. Acreditavam que as almas dos mortos continuavam a viver na terra. Davam muita importância às formas exteriores do culto, seguindo rigidamente os ritos tradicionais, sem se afastarem das velhas práticas, das velhas praxes, mesmo quando
a passagens incompreensíveis. O culto romano era um contrato. O homem rezava e oferecia donativos e sacrifícios. Em troca, os deuses lhe concediam favores. Grande foi a influência da religião nos destinos do povo romano. O orador romano Cícero escreveu: por meio da religião dominamos o mundo. A literatura latina reflete o caráter do povo. Em resumo, primeiro, não é espontânea como a literatura grega. Segundo, nasce tarde em Roma. Terceiro, tem fins práticos e em vista, e por isso os romanos são especialistas em história e eloquência. Quarto, é altamente patriótica. A língua latina não apresenta a riqueza, a harmonia e a flexibilidade da língua grega. É precisa, grave, majestosa. Língua própria para sentenças breves, leis ordens. Não é própria para a poesia.